Queridos, graça e paz a todos. Amém? Por que o ministério de louvor é importante? Os irmãos sentiram isso? Que agora ele foi tocado pela unção do Espírito Santo. Todos os ministérios são importantes, irmãos. Por isso que eu falo, nós precisamos valorizar cada ministério. Todos eles têm um propósito fundamental na edificação, no fortalecimento da nossa fé, na renovação do nosso espírito em Cristo Jesus. E hoje de manhã eu disse à igreja que eu estou aqui há, irmãos, 2004, 19 anos. Eu nunca vi um momento assim como a gente está vivendo hoje assim na igreja, sabe, um momento assim onde você sente que as pessoas elas estão perdendo o foco. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Em quem? Em quem, irmãos? No Senhor. Eu não conheço, irmãos, uma outra maneira de viver o propósito de ser igreja que não seja com firmeza espiritual, com constância e com entrega de vida a Cristo. Não conheço outra forma. E eu vejo que quando a firmeza começa a se esvair, a constância começa a ir embora, a abundância, que é aquela intensidade de entregar a Deus muito do que a gente pode entregar, porque a palavra abundante ou abundância, ela está relacionada com aquilo que é em grande quantidade. Quando você fala abundância de água, você pensa numa grande quantidade de água, é muito, né? Abundância é para descrever algo que é muito. E quando o muito começa a ficar pouco na nossa vida, quando a nossa firmeza começa a ir embora, eu começo a ficar preocupado, irmãos, porque quarta-feira da semana passada, nós não tivemos culto, da retrasada, não tivemos culto, porque não tinha gente. Nunca aconteceu isso na igreja. Aí quarta-feira que veio agora, o pastor Lucas veio para dar um estudo sobre finanças, tinha muito pouca gente. Sexta-feira também diminuiu a quantidade de pessoas. E aí você vem para um culto de mulheres, que costuma ter 20, 25 mulheres, tem 10, 11 mulheres. Alguma coisa está acontecendo. E aí eu começo a pensar nesse texto, ser de firmes e constantes. Firmes e constantes. Por que porque muitos crentes não estão conseguindo mais ser firmes e nem constantes? O que está acontecendo na vida de muitos crentes? Que eles estão perdendo a sua firmeza, a sua constância espiritual. Talvez alguns estão perdendo a sua firmeza, a sua constância espiritual, porque estão cansados, estão sem fôlego. Talvez outros estão perdendo a sua constância espiritual, a sua firmeza espiritual, porque se deixaram envolver pela sedução do mundo, pelo famoso mundanismo, aquela situação de que a vida de fora se tornou mais atraente do que a vida de dentro. E isso afeta diretamente a nossa constância, isso afeta diretamente a nossa firmeza espiritual. Porque Deus cuida das nossas vidas, Deus cuida das suas necessidades, amém? Quão grande é o nosso Deus, eterno é o seu amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus é uma rocha segura, onde nós podemos nos apoiar. Ele segura as nossas vidas nas mãos dele. Quando muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, é o Senhor que está nos segurando, é Ele que está nos sustentando, é Ele que está nos amparando. Mas cuidar da nossa vida espiritual cabe a nós. Cuidar de quem nós somos espiritualmente cabe a nós, porque experiências com Deus não significa uma vida em Deus. O povo no deserto teve muitas experiências com Deus, sim ou não, irmãos? O povo viu Deus abrir o mar vermelho, o povo viu Deus tirar água da rocha, trazer maná do céu. Tudo isso é experiências. Mas quantos que ficaram no deserto? A grande maioria. Porque poucos foram que construíram uma vida em Deus, e não apenas ficaram impressionados com as experiências com o poder de Deus. Não dá mais para a gente viver assim. Irmãos, às vezes quando eu vejo a igreja assim, no passado,
Meu coração fervia, e eu chegava aqui e começava a ser enérgico com a igreja, ser duro com a igreja. Mas só que essa palavra maturidade, Deus está trabalhando muito em mim. E uma igreja, ela não pode caminhar à base da butinada do seu pastor. Uma igreja, ela não pode caminhar movida pelas duras que o pastor dá nos membros, quando aparentemente está faltando entrega, compromisso, firmeza, constância. Não pode, irmãos, não pode. Nós não estamos mais nessa fase. Nós precisamos ter consciência, primeiro, do tempo que nós estamos vivendo. Precisamos ter consciência de onde nós estamos em relação aos propósitos de Deus. Nunca essa frase falou tão forte no meu coração: fica firme no propósito, fica firme no propósito. Porque se a gente pegar os nossos sentimentos e deixar os nossos sentimentos conduzirem as nossas decisões, a gente sai do propósito. Às vezes você tem que pegar o seu sentimento, colocar ele de lado e ficar firme no propósito. Ficar firme no propósito. Que nem eu disse hoje de manhã para a igreja, nós temos propósitos essenciais na vida cristã que nós precisamos colocar em prática. Um deles é ganhar almas para Jesus. Se cada crente dessa igreja ganhar uma alma para Jesus, a gente dobra o número de pessoas dentro dessa igreja. Sim ou não, irmãos? E eu falei para a igreja de manhã: eu vou visitar 2 vizinhos meus, da frente e o da esquerda, porque eu tenho que passar um desafio para a igreja, mas que eu tenho que viver. E eu fui hoje à tarde no vizinho da frente. Por incrível que pareça, ele nunca sai no domingo, ele saiu. O homem, portas fechadas, mas eu fui no da esquerda. Eu fui no da esquerda, ele me recebeu no portão. João Paulo, né? Luiz Paulo. Gabriel, porque é mais ou menos a ideia do Gabriel. E aí, cheguei para ele com o material que eu tenho de evangelismo, um livro chamado Caminho de Deus para ter uma vida salva e redimida. Inclusive eu dei esse livro de presente para a Carla também, né? E eu uso muito esse livro para evangelizar. Cheguei com o livreto, peguei para ele e falei: Luiz Paulo, eu estou aqui para falar de Jesus para você. Estou aqui para fazer uma visita para você, quero falar de Jesus para você. Aí ele me olhou, ele levantou o chaveirinho com a imagem da Aparecida, né? Sou católico. Aí eu falei: cara, não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar da igreja batista nem da igreja católica, estou aqui para falar de Jesus, né? Aí ele falou: que bom, pastor, que bom. Aí, só que eu percebi que ele queria ficar sós com a esposa, né? Aí eu falei: Luiz, se hoje não der, eu quero pelo menos, você está disposto a receber de presente essas literaturas que eu estou entregando? Ele falou: não, recebo sim, mas podemos marcar uma outra hora. Eu falei: se você abrir a porta para mim, eu terei o maior prazer de vir aqui para falar de Jesus com você. E aí ficou combinado ele abrir a porta da casa dele para mim uma outra oportunidade. Mas a gente tem que dar o pontapé inicial. Irmãos, todos nós temos que começar a dar pontapés iniciais na nossa vida. Nós temos que nos desafiar a romper com aquilo que nos está acomodando na nossa fé. Irmãos, eu, como pastor dessa igreja, eu sou uma pessoa muito teimosa, muito difícil de esmorecer, talvez seja essa palavra, mas nesses dias eu tenho passado por essa experiência, sabe? Eu estou aqui abrindo meu coração para a igreja, eu tenho sentido um esmorecimento, por não sentir o apoio que eu gostaria de ter de muitas pessoas, de muitos irmãos dentro da igreja. E eu vejo assim que hoje é um momento que cada um de nós tem que entender o valor, talvez a simples atitude de se fazer presente no culto, sabe? O inimigo tem trabalhado muito isso na mente de muitas pessoas, que não compensa estar aqui, e muitas pessoas assimilaram isso. Eu vejo assim que muitas pessoas têm a oportunidade de estar aqui, mas não estão. E às vezes vem a desculpa do cansaço, vem a desculpa da falta de vontade, e nós vamos deixando a vida ditar as regras da nossa vida. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de batalha espiritual muito grande. Sexta-feira mesmo, culto de libertação, tinha poucas pessoas aqui, mas é como eu falei para mim embora, eu falei, para mim não importa se tem 10 mil pessoas, se tem 5 pessoas, se tem 10 pessoas.
A minha expressão de adoração a Deus vai ser a mesma. Posso não estar tão feliz como estaria se estivesse cheio de igreja, mas a busca, a intensidade, a entrega tem que ser a mesma. Então vamos mover aqui na sexta-feira. Deus moveu. Aí minha esposa falou: puxa, Deus moveu, mas faltou gente. Eu falei: pois é, faltou gente. E aí a gente tem lá perto de casa 2 pessoas que não são daqui, mas que querem vir à igreja. A gente passa lá e pega e traz. Toda sexta-feira, era para vir hoje também, mas deu um problema. Então, sabe, você passa, pega e traz para a igreja. E aí essas pessoas, elas começam a reparar: puxa, pastor, cadê o... Está faltando gente na igreja. Está faltando gente na igreja. As pessoas que não são da igreja, elas começam a reparar que está faltando gente na igreja. Então nós, hoje, temos que fazer uma reflexão no nosso coração. O que tem tirado a minha firmeza espiritual, minha constância na busca pelo Senhor, no prazer de estar na casa de Deus, não somente no domingo à noite, mas nas outras oportunidades de cultuar a Deus que eu tenho, que Deus me dá. O que está fazendo isso? Talvez eu esteja cansado, talvez eu esteja iludido com as coisas lá de fora. Eu não estou aqui para julgar você, eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu quero dizer para você que o Pai, Ele está aqui, nem o pai do filho pródigo: filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Então o pai, ele está desejoso de ter os filhos com ele, e você precisa colocar no seu coração esse propósito. Sexta-feira eu saí daqui, fui numa vigília, irmãos, eu saí de lá muito quebrantado, porque essa vigília de pastores, ela começou com o propósito de restaurar pastores que estavam quase assim, entregando à igreja o ministério. E nessa sexta-feira, eu cheguei lá bem na hora que o pastor João apareceu, estava dando testemunho dele. Aquele testemunho me impactou tão forte, irmãos. E ele falou assim: gente, vocês já viram Deus? E todo mundo ficou assim: vocês já viram Deus? Fiquei pensando assim, ter tido uma visão de Deus. Ele falou: eu vi Deus. Aí ele andou no meio do círculo dos pastores e falou: eu vi Deus na vida desse homem. Apontou o pastor Djalma da primeira igreja e apontou o pastor Ludinaldo da Moreninha. Falou: vi Deus na vida deste homem e na vida deste homem, porque quando eu estava caindo, quando eu estava em depressão, estes homens levantaram as minhas mãos, eles seguraram as minhas mãos, eles disseram: pastor, o senhor não vai sucumbir, porque nós estamos aqui com o Senhor. E eles oraram comigo, eles seguraram as minhas mãos. Eu entrei em depressão, fiquei 1 semana sem dormir. Ele emagreceu, ficou magrinho, quase o casamento dele ruiu. E aí ele falou também: vi Deus na vida do pastor Luiz Carlos, do Cerradinho. Ele apontou o pastor Luiz Carlos. Ele falou assim: eu estava indo a um psiquiatra, um psicanalista, e não estava conseguindo resolver o meu problema. Aí ele falou: tem um culto de libertação na igreja do pastor Luiz. Eu fui nesse culto. Chegou lá, o pastor Luiz pegou o óleo ungido, ungiu minha cabeça. Eu não dormi aquela semana, estava sem dormir. E ele me ungiu, ministrou libertação sobre a minha vida. Fui para casa. E ele disse que ele chegou em casa, colocou a cabeça do lado da cabeça da esposa, e tentava dormir, não conseguia. 5 da manhã aconteceu uma situação que ele não sabe se ele estava dormindo ou se ele estava acordado. Mas ele viu 2 mãos sendo colocadas debaixo dele, como as mãos de um pai segurando um bebê. E aí diz que aquelas mãos levantou ele a uma altura da cama, foi o que ele sentiu. E aí veio uma voz dizendo assim: eu ouvi o teu clamor e vi a tua dor, e a partir de hoje você será restaurado. Irmãos, no dia seguinte ele acordou outra pessoa. Deus restaurou a vida dele. Mas ele estava quase entregando o ministério. Ele contou para nós que somente num período são 90 pessoas da igreja para uma igreja chamada Varandas. Eu nem sei que igreja que é essa que tem aqui em Campo. Ele entrou em depressão, ele entrou em crise. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós precisamos. Quando ele falou isso, Deus me fez lembrar de Moisés no monte orando,
Josué ali brigando lá embaixo com o inimigo. Só que chegou uma hora que as mãos de Moisés, elas ficaram cansadas. Enquanto a mão de Moisés estava levantada, o povo de Deus vencia. Mas quando as mãos de Moisés baixavam, o povo de Deus apanhava. E chegou uma hora que ele não conseguiu mais ficar com as mãos levantadas. Aí apareceu Arão e Hur. Colocaram uma pedra debaixo de Moisés, fizeram ele se assentar e levantaram cada um de um lado as suas mãos, até que a vitória foi estabelecida sobre os amalequitas. Às vezes, Deus ele precisa aparecer na nossa vida quando a oração não está sendo suficiente, quando lutar contra o inimigo não está sendo suficiente. Deus precisa aparecer na nossa vida através de mãos que levantam as nossas mãos, através da unidade, através da comunhão, através da cooperação. Arão e Hur não estavam ali para criticar Moisés. Você não é um ungidão? Você não é o cara que fala face a face com Deus? Você não é o cara que bate o cajado na água, o mar abre? Eles não estavam ali para fazer isso. Eles estavam ali para dizer: Moisés, nós vamos segurar nas suas mãos e vamos levantar as suas mãos até que essa vitória ela seja alcançada para todos nós. Irmãos, eu estou precisando de pessoas que queiram levantar as minhas mãos, porque as minhas mãos estão cansadas. As minhas mãos estão cansadas, né? E eu preciso de gente que queira levantar as minhas mãos. Dizer: pastor, não estou aqui para te criticar, nem para apontar, eu estou aqui para levantar as suas mãos. Porque, irmãos, muitas vezes Deus precisa se materializar na nossa vida, e Ele faz isso através das pessoas que Ele coloca na nossa vida. Eu não venho aqui, irmãos, pastorear essa igreja por causa do salário que a igreja me paga, porque eu fiquei 12 anos aqui sem receber salário. Eu passei a receber salário da igreja em 2016. Eu não venho aqui, irmãos, por qualquer outro motivo que não seja cuidar da igreja, cuidar da vida dos irmãos individualmente e coletivamente. Mas chega uma hora em que o cansaço ele bate. Então eu não estou aqui para ser super homem e super pastor, eu estou aqui para ser apenas um servo que Deus colocou à frente dessa igreja para conduzir você à cidade santa. E para isso nós temos que caminhar juntos. Eu vejo assim, você mais do que nunca, você tem que perguntar no seu coração hoje se você tem convicção de que você está aqui porque Deus quer. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa estar numa igreja pelos motivos errados. Você tem que ter a convicção de que Deus te quer aqui. E se você tem essa convicção, você tem que arregaçar as mangas e dizer: essa igreja é do Senhor, mas ela também é minha, porque eu faço parte dessa igreja. Eu sou membro, eu faço parte dessa obra. Então hoje é necessário que cada um de nós pense: por que está aqui? Por que faz parte dessa igreja? Eu jamais vou querer convencer você a estar num ambiente se você não tem essa convicção. Você precisa ter essa convicção. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Vamos falar um pouco sobre maturidade. É o tema desse ano, e eu quero crer que Deus tem uma palavra para nós. Filipenses capítulo 3, 15. Filipenses 3, 15. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: por isso todos quantos já somos maduros, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira também, Deus vô-lo revelará. Amém, igreja? Eu quero perguntar aos irmãos, quantos têm aí a versão que está escrito assim: porquanto todos nós que somos perfeitos?
Maelir. Tem várias pessoas. Ok, irmãos, vamos aqui estudar um pouco esse texto. Eu gosto dessa versão que usa o termo maduro, ou todos nós que atingimos uma maturidade espiritual, do que o termo perfeito. Por quê, irmãos? Veja bem, quando os tradutores bíblicos, aqueles que traduzem as escrituras, que traduzem o grego, que traduzem o hebraico, eles o fazem, eles procuram as palavras que mais se ajustem àquilo que o autor bíblico quis dizer. E existem muitas palavras no grego e no hebraico que não existe uma palavra assim exata na língua portuguesa. Então eles procuram colocar a palavra que mais se aproxima àquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu o texto no original. E muitos tradutores ou intérpretes da Bíblia, eles usam o termo perfeito. Porém, eu prefiro a versão que usa a palavra maduro ou atinge a maturidade espiritual. Quantos tem a versão que tem maturidade ou maduro? A palavra madura? Ok. Por que, irmãos? Porque eu vejo que a palavra perfeito, ela é muito para nós. Perfeito quer dizer aquilo que está completo, aquilo que é pleno, aquilo que não tem falta de nada. Eu vejo que nós, por mais que nós possamos evoluir espiritualmente, por mais maduros que nós sejamos, nós não somos perfeitos. Eu vejo que a palavra perfeito, ela nos coloca assim acima de onde nós realmente estamos, porque nós, por mais maduros que sejamos, nós não somos perfeitos porque nós erramos, sim ou não, irmãos? Nós erramos, nós falhamos, nós temos ainda carências e necessidades que precisam ser trabalhadas para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, eu vejo que o termo que mais se encaixa aqui é o termo maduro, Todos nós que estamos aqui somos maduros, ou estamos caminhando para alcançarmos a maturidade espiritual, mas nós não somos perfeitos. Você não é perfeito, amém? Não fica triste, tá? Pelo fato de você não ser perfeito, Ou pastor, não sou perfeito? Não, você não é. Eu também não sou, Eu acredito que a palavra perfeita ela só se encaixa para uma pessoa: Jesus. Ele sim é perfeito. Nós estamos buscando a maturidade, ou buscando sermos maduros. E falando sobre essa questão de maturidade, de imaturidade, eu lembro de um exemplo que eu citei já há um tempo atrás, que alguém falou sobre frutos verdes e frutos maduros, e que os frutos maduros, eles são saborosos, você se alimenta com facilidade quando você tem na mão um fruto maduro, porque ele é doce, ele é mastigável, você se alimenta com facilidade quando você tem na mão um fruto maduro. Mas quando você tem um fruto verde na mão, não é assim, porque às vezes o fruto verde ele é duro, às vezes ele é ácido, às vezes ele é azedo, enfim, às vezes ele é indigesto, E então imagina aí, eu gosto sempre de usar esse exemplo da ameixa, Quem gosta de ameixa aí? Eu também gosto. Vende-se muito na época do Natal, Você vai nos supermercados aí, tem ameixa a rodo. Só que o pessoal quer vender ameixa, de repente coloca um monte de ameixa verde, Tem aquelas ameixas assim maduras que você dá aquela mordida e ela é tão suculenta assim que você toma um banho de ameixa, Ela espirra na camisa, no rosto, você praticamente toma um banho de ameixa, mas é saboroso. Agora tem ameixa verde que você dá uma dentada, se bobear o dente fica na ameixa, Se bobear o dente fica lá, tão dura que é aquela ameixa. Um dia eu acho que eu perdi um dente dando uma dentada numa ameixa dura dessa. E então eu estou dando esse exemplo para dizer para vocês, trazendo isso para a nossa vida espiritual, que existe o crente maduro e o crente imaturo. E o crente maduro, muitas vezes, ele não consegue alcançar os propósitos na sua vida, porque em muitos momentos ele é duro. Principalmente quando você chama a atenção de um crente imaturo, ele mostra para você a dureza do coração dele,
ele é duro, é inflexível, às vezes é azedo, às vezes é amargo, às vezes é ácido, né? Às vezes é indigesto, só porque ele é imaturo, só porque ele não amadureceu ainda. Não quer dizer que a pessoa é mau caráter, não quer dizer que a pessoa é ruim, é filho do diabo, né? Tem nada a ver com isso. É o simples fato de que a pessoa não amadureceu. A pessoa ainda está verde na fé, está verde no amor, está verde, ela ainda não amadureceu. Mas pastor, existe tempo? Às vezes sim, irmãos. Às vezes tem crente que fica muito tempo na igreja e continua verde. E às vezes tem crentes assim que não fica tanto tempo e amadurece mais rápido. Porque o amadurecimento, diferente de uma fruta, quando se trata de um amadurecimento humano, depende muito de quem quer amadurecer. Às vezes as pessoas que querem amadurecer, que valorizam o amadurecimento, elas amadurecem mais rápido, enquanto que outras não, né? Demora mais. Então nós, quando pensamos nisso, qual é a solução para nós termos uma vida mais relevante, para nós termos uma vida, irmãos, que traga mais prazer a nós e às pessoas? Qual é a solução para a nossa vida? A solução é o amadurecimento. A gente tem que amadurecer. A gente tem que amadurecer, né? Temos que amadurecer, porque a imaturidade, ela vai nos levar sempre a vivermos aquém de onde nós poderíamos estar. A imaturidade sempre vai nos levar a viver atrás de onde nós já deveríamos ter chegado. Você sempre vai ser um atrasado em muitas coisas por causa da sua imaturidade. O que tem atrasado muitos crentes na vida cristã, em propósitos, em projetos que Deus quer estabelecer na vida daquela pessoa, é a falta de crescimento, é a falta de desenvolvimento espiritual, falta de crescimento. E, irmãos, para a gente olhar, quando a gente olha para a Bíblia, a gente compreende que a imaturidade era um problema, porque ela encontra a sua raiz no egocentrismo, enquanto que a maturidade, ela encontra a sua raiz, o seu fundamento no amor sacrificial. Então, na matemática bíblica de Deus, funciona assim: quanto mais eu amo sacrificialmente a Deus, quanto mais eu amo sacrificialmente a Deus, e quanto mais eu amo sacrificialmente as pessoas, mais maduro eu sou. Quanto mais egocêntrico eu sou, ou seja, eu sempre penso em mim primeiro, eu sempre estou preocupado com o que eu quero, com os meus desejos, com as minhas vontades. Quanto mais egocêntrico eu sou, mais imaturo eu sou. Mais imaturo eu sou. Então, a maturidade vem para quem? Talvez o tema do sermão seria esse: a maturidade vem para quem? Para quem aceita o desafio de crescer no amor sacrificial. Porque quando você fala com Deus sobre amor, não existe outro a não ser este, que é o amor de 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só que um pouquinho antes você lê assim, que o amor não é invejoso, o amor não suspeita mal, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ou seja, você vai tendo características de como o amor deve se manifestar na vida daquele que o possui. Então, quando nós falamos de amor com Deus, Ele trata conosco a questão do amor sobre o fundamento do sacrifício. Então, quando você chega aqui e fala: Deus, eu te amo, papai, é fácil a gente dizer isso para Deus. Aí Deus fala: muito bem, o que você está sacrificando por amor a mim?
Qual é o sacrifício, então, meu filho, minha filha, que você está fazendo por me amar? Porque Deus, irmãos, Ele é violento na questão de amar. Ele ama sacrificialmente. Porque quando Deus Ele olha para você e para mim, Ele diz: eu te amei e eu te amo tanto. E o meu sacrifício em função desse amor foi aquele que foi feito lá na cruz, quando o meu filho derramou lá o seu sangue para o perdão dos seus pecados. Aí Ele olha para nós e Ele espera uma resposta sacrificial em relação a Ele, em relação à sua vontade, em relação aos seus propósitos, em relação àquilo que Ele deseja de nós e para nós. Porque, irmãos, o amor, ele é o cumprimento da própria lei. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Jesus disse que no amor se cumpre a lei e os profetas. Porque no Velho Testamento havia a lei, e ali dentro da lei, muitas atitudes, muitas posturas, muitas ações eram cobradas do povo de Deus como manifestação de amor, tanto no sentido de se praticar o bem e de se evitar a prática do mal, mas só que era uma visão de amor meio rígida, meio baseada em cumprimento de regras, meio baseada em cumprimento de mandamentos. Só que quando Jesus vem, Ele dá uma visão totalmente diferente, talvez não diferente, mas muito mais profunda, porque Jesus Ele pega e interioriza dentro de nós os mandamentos de Deus através do amor. E Ele diz assim: os mandamentos se resumem em 2: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se cumpre a lei e os profetas. No Velho Testamento, amar era cumprir mandamentos. No Novo Testamento, amar é viver em Cristo, é viver em Cristo, um amor verdadeiro, e à medida que você vive esse amor, automaticamente você cumpre os mandamentos. Em outras palavras, o que é exaltado é o amor, e os mandamentos é consequência desse amor que precisa estar em nós. Então, se nós estamos em Cristo, o amor de Cristo tem que estar em nós. Amém, irmãos? Se nós estamos em Cristo, o amor dele precisa estar em você, precisa estar em mim. Então o amor é o cumprimento dos mandamentos de Deus e dos profetas. Tudo se cumpre ali. E quando você ama, você erra menos para com Deus e erra menos para com as pessoas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você erra menos para com Deus, porque o amor a Deus te leva a abrir mão daquilo que não agrada o coração de Deus. Tudo aquilo que ofende a santidade e a majestade santa de Deus, você abre mão com facilidade. Por quê? Porque você ama a Deus. Crente não vive em festa junina. Amém, irmãos? Por quê? Porque festa junina é culto à personalidade humana. Quem é João? Quem é Pedro? Pessoas como nós, de carne e osso, que serviram a Deus. Quando você participa ou vai num evento assim, você está adorando a personalidade humana. Deus não se agrada. Tem um texto que diz assim: não dê fôlego à imagem. O que é dar fôlego à imagem? É você concentrar fé numa imagem. A imagem não tinha nada, você concentrou sua fé ali, você deu fôlego à imagem, você deu vida àquilo, e uma entidade começa a trabalhar ali. Amar a Deus é levar a sério o que Deus quer, irmãos. É parar de dar desculpa para satisfazer os desejos da nossa carne. Quer comer milho? Faz milho na tua casa. Não vende paçoquinha só no mês de junho, o ano inteiro vende. Não, mas ali parece que é mais gostoso. Ai, irmãos, nós temos que começar a pensar mais sério sobre
agradar mais a Deus do que a nossa carne. Amar o próximo como a si mesmo, se você amar o seu próximo como você ama a você mesmo, com efeito você não adulterará, sim ou não? Com efeito você não cobiçará, com efeito você não matará, porque como que você vai matar quem você ama? Como que você vai adulterar e ferir alguém que você ama? Como que você vai cobiçar algo de alguém que você ama? Então quando você ama, você começa a errar menos. Você não cobiça, você não mata, você não adultera. O amor começa a colocar você no eixo, sim ou não, irmãos? Mas quando a gente está fora do eixo, é porque está faltando amor. E se está faltando amor, está faltando maturidade, porque uma coisa constrói a outra, uma coisa leva a outra. Amar é um fundamento sobre o qual nós construímos a nossa maturidade espiritual. Mas amar sacrificialmente. Amar sacrificialmente é você sacrificar, abrir mão de algo que é caro, abrir mão de algo que vai doer em você. Porque abrir mão de algo que não faz nada, isso não é sacrifício, sim ou não, irmãos? Jesus, por amar a você e a mim, para não te perder, para não perder a minha vida e nem a sua, Ele sacrificou a dele. Está entendendo? Por amor a você, Jesus perdeu a sua própria vida. Ele sacrificou. O que Jesus sacrificou, pastor? Sacrificou tudo. Ele sacrificou toda a vida dele por você. E por que você não quer sacrificar a sua vida por Ele? Ele não merece o sacrifício da sua vida. Ele não merece todo o sacrifício que você possa fazer nesse mundo. Ele merece. Irmãos, e muitas vezes nós ainda ficamos discutindo sobre questões tão bestas, sobre beber, sobre isso, sobre aquilo, e não levamos a sério a questão de que nós precisamos amar mais a Deus do que a nós mesmos. O amor, quando nós amamos, nos tornamos crentes maduros e mais fortes. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos 15, 1. O amor te leva a ser forte. E a palavra forte aqui, ela é sinônimo de maturidade. Romanos 15, 1 diz assim: mas nós que somos fortes. Aí eu vou pedir para você substituir pela palavra maduro. Mas nós que somos maduros. Nós que somos maduros, devemos o que, irmãos? Suportar as fraquezas de quem? Dos fracos. O que mais? E não agradar a nós mesmos. Aí que o bicho pega, né, Jorge? E não agradar a nós mesmos. Primeiro, eu tenho que dizer para você aqui o que o texto não diz. O texto não diz que ser forte ou ser maduro aqui nesse caso é você deixar de estar certo para apoiar o que está errado, porque o que acontece aqui, se você é forte, se você é maduro, via de regra, você está certo e o outro está errado. Aí está dizendo que você não deve agradar a si mesmo. Mas pastor, então eu tenho que deixar de fazer o que é certo e fazer o que é errado para agradar o outro? É isso que o texto diz, irmãos? Não. O texto não diz isso. Não é para você deixar de estar certo para fazer o que é errado a fim de agradar o outro. Não tem nada a ver com isso. A situação aqui é a seguinte: a questão aqui está relacionada com a disposição de caminhar ao lado do outro apesar dos seus erros. É aquela situação de você não abrir mão do outro
apesar das falhas, dos erros que o outro, por fraqueza, por imaturidade, está cometendo. Porque às vezes acontece assim: você está do lado de alguém que é fraco, e você é forte. Forte e fraco. Forte diante da influência do mal, e o outro é fraco diante da influência do mal. Ou seja, vem a situação de mágoa, o outro aceita, porque ele é fraco. Vem a situação de sedução de alguma coisa mundana, o outro aceita, porque ele é fraco. A resistência dele ao mal é isso aqui. Você é forte. Vem a mágoa, você... Vem a sedução, você tira de letra, porque você é forte. Porém, o erro do outro começa a te incomodar. O erro do outro, a falha do outro, a imaturidade do outro começa a te incomodar. Você fala assim: sabe uma coisa? Eu não quero mais andar com essa pessoa. Ele fica com seus erros, eu fico com os meus acertos, cada um caminha numa direção. É exatamente nesse ponto que o apóstolo Paulo diz: é aqui que você tem que fazer exatamente o contrário. Estou sofrendo com o erro dessa pessoa, ele está errado, eu não concordo com ele, mas eu vou permanecer do lado dessa pessoa. Não vou desistir dessa pessoa. Não vou desistir porque está errando. Não vou desistir porque é fraco. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que o Senhor nos orienta dessa forma? Ele traz essa palavra para os fortes. Você pode ver aqui que Deus não está falando com os fracos, Deus está falando com os fortes. Sabe por quê? Porque Deus fala com quem é maduro. Deus fala com quem tem entendimento. Deus não fala com quem não tem entendimento. Deus não fala com o fraco. Deus não fala com o que está caído. Deus fala com quem está em pé. E se você está recebendo essa palavra, é porque você está em pé. Se você está recebendo essa palavra, é porque Deus te trata como forte e não como fraco. Então, a nós que somos fortes, cabe a responsabilidade de não desistir do outro por causa das suas fraquezas. Por quê? Porque à medida que nós caminhamos com aquele que é mais fraco, aquele que é mais fraco olha para nós e começa a perceber que ele pode mudar. Amém? Ele começa a perceber que se nós conseguirmos permanecer fortes, ele precisa então também mudar de atitude. Em outras palavras, você que é forte, você é parâmetro para aquele que é fraco. Deus te colocou como parâmetro. Então a pessoa, se você desistir da pessoa, ela não vai mudar porque você desistiu. Deus te colocou ali para que a sua vida seja um instrumento de mudança, de transformação na vida do outro. Por isso você tem que perseverar. Às vezes num casamento tem um que é mais fraco e outro que é mais forte, sim ou não? Vamos supor que a esposa seja forte e o marido seja um fraco. O marido errou, pisou na bola. Vou desistir desse casamento. Só estou sofrendo. Aí desiste. Aquele marido não muda. Por quê? Porque Deus quer mudar ele através da sua vida. Deus não muda as pessoas estalando o dedo. Deus muda as pessoas através de processos. Salvação é um ato. Você aceitou Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, você morreu, vai para lá. Mas a regeneração espiritual da nossa vida é um processo. A Bíblia diz que nós fomos salvos pela justificação, amém? Você aceitou a Jesus, você foi justificado e foi livre da condenação do pecado. Mas nós ainda estamos sendo salvos do domínio do pecado através da santificação. À medida em que você é santificado, você é aperfeiçoado, você se torna mais perfeito. Aí eu substituo a palavra perfeito por maduro. Você se torna mais maduro, mas é um processo, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que elas foram traumatizadas quando eram crianças, e tem pessoas que não têm trauma. Vocês conseguem compreender isso? Uma pessoa que tem trauma, a tendência é que o desenvolvimento dela seja mais vagaroso do que aquela que não tem. Aí você que não tem trauma, Deus fala para você: chupa essa manga, porque agora você vai ter que me ajudar a trabalhar nos traumas dessa pessoa. Está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Vamos supor que a Luana tem um trauma. Não tem não, né, Luana? Em nome de Jesus. Destruído. Só estou dando um exemplo.
Vamos supor que ela tivesse, o Rodrigo não tem trauma nenhum, casada. Aí Deus chama o Rodrigo no secreto e fala: sua esposa teve esse trauma, mais paciência, tá? Quando ela ficar assim naqueles dias, ó, compreensão, né? Que ela teve trauma. Aí o que acontece? Você tem que ser forte e não agradar assim mesmo. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Não agradar a si mesmo, muitas vezes é isso, é você compreender com quem você casou, é você compreender com quem você anda, é você parar de olhar para o defeito do outro como um problema e uma justificativa para você desistir da pessoa. É para você olhar para o problema do outro como uma oportunidade para você crescer e para você ajudar alguém a ser melhor, para ajudar alguém a ser melhor, para ajudar alguém a ser restaurado, a ser curado. Mas nós temos que pagar o preço. Qual é o preço, pastor? Amor sacrificial. Se não tiver amor sacrificial, não vai. Se não tiver amor sacrificial, não consegue, porque amor sacrificial já diz tudo. Você tem que sacrificar algo teu. Você tem que sacrificar no seu sentimento, você tem que sacrificar no seu interior, você tem que sacrificar dentro de você alguma coisa. Irmãos, quem ama cresce, quem ama amadurece, quem ama não desiste das pessoas que amam por causa das falhas, mas olha para aquelas falhas como uma oportunidade de crescer com aquela pessoa. Quem quer crescer aí? Coloca essa palavra no teu espírito. Não vou nem falar para você colocar no seu coração, coloca no teu espírito, né? Irmãos, caminhando nessa palavra, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, 12. Colossenses capítulo 4, 12. Eu quero que você receba essa palavra com todo carinho, né? Eu não estou com pressa hoje, tranquilo. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. Colossenses 4, 12, quem achou? Amém? Diz assim: saúda-vos Epáfras, nome estranho, né, irmãos? Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. Que mais? Perfeitos. Tem outra palavra? Maduros. Tem a palavra maduro aí, né, irmãos? Onde você achar perfeito, é maduro, e vice-versa. Para que vos conserveis firmes e maduros, consumados em toda a vontade de Deus. Em toda a vontade de Deus. O crente maduro, a exemplo de Epáfras, é aquele que ora, é aquele que intercede pelos seus irmãos, é aquele que entra na vida do outro através da oração, é aquele que olha para a necessidade do outro, olha para a necessidade da Carla, vejo que ela está passando uma luta terrível, eu me ajoelho e coloco a vida dela diante de Deus. Eu entro em oração, eu entro na causa dela, eu entro na vida dela, eu entro nos problemas dela em oração. O crente maduro é aquele que encontra tempo para orar pelos seus irmãos, para orar pela necessidade dos seus irmãos. Mas o crente maduro também, aqui, é aquele que se conserva firme. Em que, pastor? Firme no propósito de fazer a vontade de Deus. Amém? Firme no propósito de fazer a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus doa, ainda que a vontade de Deus traga para mim dificuldades. Irmãos, é fácil fazer a vontade de Deus sempre?
talvez a maioria das vezes é difícil, né? E às vezes fazer a vontade de Deus vai trazer dor. Às vezes fazer a vontade de Deus vai trazer perdas. Às vezes fazer a vontade de Deus vai trazer conflitos na sua vida. Às vezes fazer a vontade de Deus vai trazer aflição no seu coração. E quando eu penso nisso, eu penso em Jesus no Getsemane. Quando Jesus, ele para ali para orar, ele tinha que ir para onde? Onde que era o final da caminhada dele? Cruz. E ele ia para a cruz para fazer a vontade de quem? De Deus. Doeu para Jesus, irmãos? Trouxe aflição para Jesus, irmãos? É por isso que eu estou dizendo. O crente maduro é aquele que fica firme no propósito de fazer a vontade de Deus, ainda que doa, ainda que traga dor, ainda que traga situações desagradáveis, desconfortantes para a minha carne, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Jesus, em algum momento, sentiu o desejo de não fazer a vontade de Deus? Se for possível, faça de mim esse cálice. Irmãos, o crente maduro, às vezes, ele é tentado a não fazer a vontade de Deus? Sim ou não, irmãos? Sim, irmãos. Às vezes eu sou tentado a não fazer a vontade de Deus, às vezes você é tentado a não fazer, mas porque nós somos maduros, nós colocamos o sentimento de lado, ficamos firmes no propósito, ficamos firmes no propósito de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida, porque é a melhor vontade. Amém, irmãos? É a melhor vontade. Em último lugar, irmãos, o crente maduro, ele é adulto no entendimento, mas ele é como uma criança em relação ao mal. 1 Coríntios 14, 20, abre lá. 1 Coríntios 14, 20. Coríntios 14, 20. Na minha versão diz assim: irmãos, não sejais o quê? Infantis, ou meninos, né? No entendimento, mas sede meninos no quê? Na malícia, e adultos no entendimento. Então esse texto aqui fala de fase adulta, maturidade, e fase infantil. Então aqui está dizendo assim que em relação ao mal, em relação à malícia, nós temos que ser como crianças, né, irmãos? Criança não tem malícia no coração. Criança mesmo não tem malícia. Criança ela é pura, ela não malicia, ela não premedita o mal contra o outro. Então, em relação ao mal, nós temos que ser como crianças, mas em relação ao nosso entendimento, nós temos que ser adultos, maduros. E o que é ser maduro no entendimento? Ser maduro no entendimento é colocar compromissos e responsabilidades acima de prazeres. O adulto, ele consegue trabalhar bem com compromissos e responsabilidades, sim ou não? E a criança, irmãos? Adianta você falar de compromisso, de responsabilidade com criança? Adianta, Orenete? Tem que ensinar, né? Mas você exigir de uma criança compromisso e responsabilidade no mesmo nível de um adulto, ele não consegue, porque ele é criança. Como igreja, irmãos, nós temos que parar para pensar muitas vezes em que direção, em que pé nós estamos em relação ao compromisso e responsabilidades espirituais. Será que nós estamos sendo adultos ou nós estamos sendo crianças? Igreja Batista Itatiaia,
Em relação aos nossos compromissos, nossas responsabilidades espirituais, com o ministério, com a igreja, com o culto, com a adoração, será que nós estamos valorizando mais aquilo que é sério? Ou nós estamos dando mais vazão aos prazeres, as coisas que são docinhas, as coisas que trazem mais contentamento à nossa carne? Como é que nós estamos nessa situação? Irmão, o crente que é criança, que é imaturo, ele não vai em direção ao brócolis, a beterraba, a cenoura, ele vai em direção ao chocolate, o suspiro, o doce. É para lá que o crente imaturo vai. Aí eu pergunto, irmãos, a gente pode só se alimentar de doce, de suspiro, de chocolate? Eu pergunto, uma pessoa que se alimenta só disso, ela vai ter uma vida saudável? Vai ter uma diabetes? Irmãos, o que eu quero dizer para vocês e para mim também nessa noite? Nós podemos nos alimentar do que nós quisermos, só que se nós nos alimentarmos errado, se nós desprezarmos a palavra, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, por outras coisas que o mundo nos oferece lá fora, e que atrai mais o nosso coração, porque satisfaz mais os desejos da nossa carne, é possível que você não tenha uma vida espiritual saudável, é possível que você não tenha uma vida espiritual firme, é possível que você não tenha uma vida espiritual, irmãos, forte na presença de Deus, porque você está trocando o que é saudável por aquilo que vai te fazer mal. Netflix é doce, televisão é doce, tudo isso é doce, prazer, tudo isso é doce, e nem sempre é pecado. Mas quando se trata de maturidade espiritual, o que é que faz mais diferença na nossa vida? É isso que nós temos que pensar. E eu quero encerrar essa palavra, agora eu quero que você preste atenção aqui em mim. A maturidade, eu vou só encerrar deixando essa frase para você pensar. A maturidade, ela te premia. Amém? Amém, igreja? A maturidade, ela te premia, ela te traz ganhos, ela te traz benefícios, porque ela te dá capacidade, entendimentos, dons, que vão fazer de você uma pessoa capaz de fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros. Então a maturidade, ela te premia, porque ela te capacita, ela te dá um entendimento, ela te dá condições de fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros para o bem. Agora a imaturidade, ela te cobra. Me cobra, pastor, mas como que ela me cobra? A imaturidade, ela te cobra através dos seus fracassos. Porque quem vive na imaturidade acaba fracassando. Acaba fracassando muitas vezes no seu casamento, acaba fracassando muitas vezes na sua vida espiritual, acaba fracassando muitas vezes no seu trabalho profissional lá fora. E aí depois que perdi meu emprego por imaturidade, perdi meu casamento por imaturidade, perdi a igreja, perdi os meus irmãos por imaturidade. Aí a pessoa cai em si, que nem o filho pródigo, ela cai em si, e ela reconhece que errou, só que ela já perdeu. Já perdeu. A perda é inevitável, ela vem. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração para uma reflexão profunda, porque nós precisamos refletir. Eu digo que ser crente hoje não é para amadores, irmãos. Ser crente hoje não é para amadores. Ser crente hoje vai exigir algo de nós. O verdadeiro evangelho não é casa nova, dinheiro no bolso. O verdadeiro evangelho é Cristo em nós. É Cristo em nós, e é nós em Cristo, e é vivermos para a glória de Deus. Irmãos, a maturidade, ela te premia, e a imaturidade, ela vai te cobrar através dos seus fracassos. Não espere o fracasso chegar para você abrir o olho. É tempo de mudar,
É tempo de acertar as coisas com o Senhor. É tempo de acertar as coisas com Deus. Sempre há tempo. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento?